Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar agora a nossa aula de Princípios da Tecnologia Industrial, nosso curso técnico de segurança do trabalho. Nessa disciplina a gente vai tratar da segurança em máquinas e equipamentos e expandir um pouco mais essas possibilidades de acidente, esses riscos, para aquilo que se refere às máquinas, ao posicionamento das máquinas, transporte de cargas e caldeiras, vasos de pressão e eletricidade. Nessa primeira aula, a gente vai tratar especificamente de algumas máquinas e do layout dessas máquinas, o que é que isso pode trazer de risco e de perigo. Uma máquina é definida como um engenho que utiliza energia para executar alguma tarefa, para realizar algum processo ou qualquer serviço para beneficiamento ou para transporte de alguma carga. A norma que rege a segurança nesses equipamentos é a NR12 do Ministério do Trabalho. A máquina em si é uma grande fonte de risco, sendo a máquina provida de energia elétrica, às vezes, de combustível, de movimento de peças, movimentos circulares, movimentos alternados, todos os movimentos que a gente vai estudar aqui. Mas não é só a máquina o grande potencial de risco, o grande ponto de perigo onde pode ocorrer acidentes. A disposição das máquinas, a forma como a máquina é utilizada, também pode gerar acidentes. No quesito organização das máquinas, manutenção das máquinas, instalação das máquinas, o Ministério do Trabalho acaba por delimitar atribuições a profissionais dependendo do seu nível de qualificação, do seu nível de instrução. Então, ela define 4 tipos de profissionais que podem trabalhar na indústria em relação às máquinas. São os profissionais habilitados, qualificados, os profissionais autorizados e os profissionais capacitados. O profissional qualificado é aquele que fez um curso específico na área que ele está trabalhando, um curso reconhecido pelo MEC, por exemplo. O profissional habilitado é o qualificado com registro no conselho. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o engenheiro, por exemplo, ou o técnico, por exemplo, que é formado numa instituição de ensino, ele é um profissional qualificado. Ali ele já pode se dizer engenheiro, já pode se dizer técnico. Porém, ele ainda não pode exercer. A instituição de ensino, ela dá a qualificação, mas ela não habilita, por exemplo, para o trabalho. Se a gente quiser fazer uma alusão a outra realidade, a gente pode, por exemplo, seguir para a escola de trânsito. A autoescola, ela lhe qualifica, mas ela não lhe habilita. Quem lhe habilita é o DETRAN. Então, é como se a instituição federal, ou o Instituto Federal, ou a Universidade Federal fosse a autoescola e o CREA, por exemplo, fosse o DETRAN. Ele que lhe habilita, ele é que dá a carteira e que lhe pune, no caso, que lhe persegue, no caso, de você acabar exercendo a profissão sem o registro legal. O profissional capacitado é aquele que é instruído por um profissional habilitado ou mesmo qualificado para a execução de um serviço específico. Ele é capaz de executar aquele serviço e para isso ele precisa de vamos dizer assim, um atestado, um certificado que lhe será dado por um profissional que tem a qualificação e a habilitação para isso. O profissional autorizado, que é o quarto, é aquele profissional que tem uma autorização da empresa, ele tem uma licença da empresa, daquela empresa ou daquela instituição que é responsável pelo setor que ele trabalha, ele tem uma licença, ele tem uma permissão para estar naquele lugar ou para executar aquela tarefa ou para realizar aquele serviço ou procedimento, certo? Dentro ainda da capacitação e do treinamento, o Ministério do Trabalho pensa que, de forma a eliminar esses riscos potenciais relativos à má operação, relativos ao trabalho grosseiro, que a gente chama assim, ela prevê treinamentos para operadores da máquina. Porque é fácil imaginar que você pode até saber dirigir, mas você tem que entender o que mais aquele veículo, por exemplo, consegue executar. Então, apesar de você pode ser um torneiro mecânico, você pode ser um fresador, você pode ser um soldador,
Mas a cada equipamento novo que chega, você realmente tem que ser instruído ou por uma pessoa da empresa ou por uma pessoa, por um fornecedor, para que você consiga executar a tarefa naquele equipamento da forma mais segura, da forma mais correta e também da forma mais produtiva. Então, esses treinamentos devem ser ministrados pela empresa, ou seja, é de responsabilidade da empresa ministrar. Se a empresa conseguir, por exemplo, que o fornecedor do equipamento, seja ele novo, forneça esse treinamento, tudo bem. Mas é de responsabilidade da empresa a instrução, ministrar esse curso. Não deve ter absolutamente nenhum ônus para o empregado, ou seja, o empregado não deve pagar nada, não deve ser descontado de salário nem nada, e deve ocorrer no horário de trabalho dele. O trabalhador, antes que o trabalhador assuma a função. Ou seja, se você assume o trabalho, começa a executar a tarefa, e semana que vem, mês que vem, ano que vem tem um treinamento da empresa, a empresa está infringindo sim o que o Ministério do Trabalho diz. Você não pode se expor ao risco antes de ter conhecimento sobre ele. Então você deve ser instruído antes, seja pela empresa fornecedora, seja pela sua própria empresa, sobre o equipamento, sobre as tarefas que você vai fazer. O fato de ter que acontecer no horário de trabalho é exatamente para que o trabalhador não tenha o trabalho de se deslocar, o custo de deslocamento, ou mesmo que venha depois a criar até algum desentendimento, alguma desconcordância sobre horas de trabalho, sobre horas extras. Então, tudo tem que ser realizado dentro do horário de trabalho. Deve seguir um conteúdo programático que é previsto, na maioria dos casos, dentro da norma regulamentadora. Dentro da NR12, por exemplo, cada anexo trata de uma gama de equipamentos. E para essa gama de equipamentos tem um conteúdo programático relativamente completo e específico. Por que eu digo relativamente? Porque se hoje um fabricante lança um torno com um novo dispositivo, certamente não vai estar previsto na norma. Mas todos aqueles quesitos que tratam da segurança, a norma 12 consegue sim abranger de forma bem completa. O outro aspecto de risco que a gente trata em máquinas e equipamentos é o arranjo, a organização dos equipamentos, a disposição dos equipamentos no espaço onde ele está confinado. Por exemplo, na oficina, por exemplo, num galpão industrial. O arranjo físico, que a gente costuma chamar de layout do inglês, ele não é por acaso, né? Na verdade, até existem pessoas que, por desconhecimento, dispõem as máquinas ao acaso, mas ele não é por acaso na indústria que trabalha com produtividade. Ele tem 4 formas básicas de existir, que é o arranjo posicional, linear, funcional ou celular, e cada um tem sua aplicação específica. Por exemplo, o layout posicional, o produto fica parado e os montadores ou os usineiros vão até o produto para executar. Qual o exemplo disso? Por exemplo, um layout na fabricação de um motor artesanal. Então, um mecânico ou 2 mecânicos por motor. A fabricação de, por exemplo, algum dispositivo que seja grande demais. Uma casa, por exemplo, a fabricação de um conjunto habitacional. A casa fica parada e os operários vão até a casa. Então, é um layout posicional, onde ou o equipamento o dispositivo precisa ser fabricado por uma única pessoa, o que promove, o que possibilita uma rastreabilidade do erro, né? Por exemplo, se uma pessoa só fabricou um dispositivo, qualquer erro de fabricação está atribuído àquela pessoa. Promove a rastreabilidade, não é de todo um problema, não perde produtividade por isso. O layout linear, no caso, é aquele que a gente vê muito na televisão sobre a fabricação dos carros. Ele entra por uma porta e ele sai por outra, e nessa linha, nesse caminho que ele segue, as partes vão sendo instaladas. Instala a porta, passa para frente. Instala banco, passa para frente. Posiciona o motor, passa para frente. Então, o equipamento vai seguindo na produção no sentido da montagem, certo? Ele não vai, depois volta para instalar outra coisa. Ele sempre segue, ele entra de um lado e ele sai do outro. Pronto. Nesse caso, os funcionários, os operários estão parados e o produto está seguindo na sua linha.
O layout funcional, os equipamentos são separados por função, ou seja, eu tenho uma linha de tornos, uma linha de fresa, uma linha de furação, ou seja, dependendo da função do equipamento, eles ficam agrupados ou não. Então ficam as glebas separadas de equipamentos. Isso acontece muito em oficina, isso acontece muito em tanto oficina mecânica como oficina de usinagem, né? Oficina mecânica você pode ver os elevadores todos separados, as máquinas de solda todas alinhadas, separadas. Então depende muito também do nível de produtividade que isso vai necessitar. Mas geralmente oficinas e oficinas de tornearia são dispostas dessa forma. E o quarto layout, que é o layout celular, que se assemelha muito ao layout funcional e que se diferencia pelo fato dos equipamentos não estarem mais agrupados por função, mas sim por etapa ou por célula do equipamento. Como assim? Nessa primeira etapa de montagem, eu vou precisar fazer uma furação, uma soldagem, uma tornearia e uma fresagem. Então, esses 4 equipamentos ficam juntos. Na próxima, eu já vou precisar fazer outras 4 operações com outras 4 máquinas. Então, lá na frente já vai ter outras 4 máquinas. Lá depois, eu preciso fazer pintura, revestimento, lixamento, eletroerosão. Então, esses equipamentos ficam separados lá na frente. Então, o layout celular fica separado por etapa de montagem, certo? Então, esses 4 tipos de layout são os 4 tipos mais usados, mais estudados, e cada um tem também o seu risco relativo. Por exemplo, o layout pode ser linear, pode ser qualquer um desses 4, mas todos eles, de acordo com a norma 12, necessitam de algumas disposições ergonômicas, né, que também vão levar à segurança, o espaço para a movimentação do funcionário, espaço para posicionamento das ferramentas, né, de elevação em relação ao solo para que o funcionário não tenha que se abaixar ou se levantar e baixar braço. Então, essas disposições também estão na norma 12, dependendo do equipamento, e na norma 17, na NR 17, que trata de ergonomia. Lá na norma 12, especificamente, eles falam que deve-se demarcar a posição das máquinas, todas elas têm que ser demarcadas no chão, com pintura, e não com fita, né? Então se fala de fita, fala de pintura, pelo fato da fita poder descolar e se enroscar, por exemplo, na perna, no pé, provocar tropeções, né? Derrubar o funcionário, inclusive. Então se fala sempre de pintura. Em alguns casos, algumas empresas conseguem ganhar no Ministério do Trabalho o direito de usar uma fita, mas isso é caso a caso. A regra é que você pinte o solo, pinte abaixo dos extintores, sempre a pintura, nunca a fita. E ele diz para que se demarque a posição das máquinas e também manter limpos os corredores de máquinas, corredores de movimentação de carga e também de pessoas, e também movimentação entre as máquinas, né? Esses corredores devem ter no mínimo 1,20 m, né, com área de circulações, como eu estou dizendo, sempre desobstruídas. O piso no local de trabalho deve ser protegido contra derrape de máquinas ou o que se utilize de revestimento antiderrapante também para calçados, né? Dependendo do tipo de operação ou de serviço que esteja sendo realizado naquele ambiente, o chão pode ou não ficar liso. Por exemplo, quem trabalha em oficinas que derrama óleo, quem trabalha em frigoríficos que fica úmido o chão, ou quem trabalha com bombeamento de água que ocorre eventualmente algum vazamento, pode ficar liso. Então, dependendo do grau do risco de deslizamento, você tem que tratar o piso com materiais antiderrapantes, ou revestimentos, ou o próprio piso mesmo seja antiderrapante, ou trocar o calçado do funcionário. Então, deve-se dar atenção a isso, porque dependendo da máquina, você cair não é simplesmente você cair. Você cair é você ser puxado pelo tambor de um torno, é você ser puxado por um laminador. Então, deve-se ter atenção tanto ao solo como ao risco que pode causar a queda. Qualquer mudança de layout, seja ela reposicionar um torno ou trocar o torno um pelo outro, mantendo no mesmo lugar, todas as mudanças de layout, de instalação de máquinas, devem ser avaliadas antes por alguém que seja habilitado, ou que seja pelo menos qualificado na segurança.
A gente falou também agora de corredores em que são transportadas cargas, né? E a norma que trata desse transporte de cargas é a norma 11. Não só carrinho, não só girafa, mas também trata de empilhadeiras, trata de grua, trata de guincho e planos de rigging, né, que é a norma 11. As máquinas que se envolvem nessa parte de transporte de carga são os elevadores, os montacarga, guindaste, ponte rolante, empilhadeira. Então são bem mais abrangentes do que, por exemplo, uma patinha que carrega chapa de aço de um lado para o outro. E a gente define pelo menos esses 4 principais como elevadores, montacargas, guindastes e pontes rolantes. Como elevadores, por exemplo, são instalações fixas para subir ou descer cargas e pessoas, podendo ser verticais ou inclinados. O que é um elevador inclinado, por exemplo? Um elevador inclinado pode ser até mesmo uma escada rolante, ou um elevador de caneca, ou um transportador de parafuso. São elevadores de carga de pessoas ou de materiais. Um montacargas é de uso exclusivo de cargas, e ele utiliza de um carrinho e não cabine, como por exemplo um elevador, mas se assemelha bastante. Guindastes são máquinas para guindar, ou seja, elevar, ou descer também grandes cargas e transportá-las por pequenas distâncias horizontais. Então o guindaste, uma grua, ele vai elevar a carga e ele tem a possibilidade de girar para transportar essa carga para algum outro lugar. Logicamente um lugar próximo. O guindaste tem a característica de ter um poste e uma lança. Na ponta dessa lança que é onde vai estar o cabo de aço que vai levar a carga. Então, você imagina que se essa lança é muito comprida, vai fazer um esforço muito grande para derrubar a ponte, ou se a distância que ele vai transportar essa carga for muito grande também, pode provocar acidentes, e acidentes extremamente sérios. Se você imaginar uma grua sendo utilizada na fabricação de um edifício, por exemplo, a construção de um edifício. E a ponte rolante também, que é um aparelho de elevação formado por um guincho e que desloca sobre trilho. A ponte rolante é aquilo que a gente vê dentro dos galpões. Eu tenho 2 trilhos paralelos sendo suportados pelos galpões e uma viga que anda para frente e para trás com uma grua, com um equipamento que se assemelha muito a uma talha, que levanta e leva até o final do galpão. Não necessariamente a ponte rolante vai ser instalada dentro de um galpão, ele pode ser externo, mas visualmente a gente é mais acostumado a ver esse tipo de ponte rolante. Segundo a norma 11, deve-se sempre analisar a máquina antes de iniciar o trabalho. Analisar que é dita o que? Usar as fixações, analisar cabo, analisar as laçadas, os ganchos, todos os dispositivos de segurança, os comandos elétricos. Por exemplo, se você está transportando uma carga numa ponte rolante e porventura no meio do caminho esse trilho trava, esse impacto do travamento da ponte pode provocar um balanço na carga que pode, com certeza, trazer riscos para tanto riscos materiais como danos físicos mesmo. Porque à medida que a carga balança, eu posso comprometer completamente a capacidade de carga da minha ponte. Tendo sim iniciado esse processo de elevação ou de transporte, deve se manter afastado enquanto a carga estiver suspensa. Você se manter afastado, não ficar com o comando na mão e olhando a carga, mexendo na carga, se afaste e mantenha também afastado de qualquer pessoa, ou mantenha qualquer pessoa afastada da carga. Em qualquer problema, qualquer sinal de descontrole, ou pelo menos qualquer sinal de movimento não conforme ou de ruído, fazer soar a sirene de segurança para que se evacue as proximidades do transporte da carga. Outra coisa que se vê muito, inclusive em filme, né? No transporte, por exemplo, de container, enquanto a grua carrega o container, a pessoa vai em cima da carga. Então, a norma diz que não se transporte junto com a carga, nem transporte ninguém também junto com a carga. Somente movimentar a ponte após total remoção dos ganchos. Depois que a carga está no chão, liberar o gancho completamente, recolher o gancho, aí sim movimenta-se a ponte ou o guindaste. Enfim, se o gancho em movimento bater numa pessoa, numa máquina, certamente vai causar um acidente, um dano de risco à vida, até óbito, e um dano material, às vezes até irreparável. Não operar
qualquer equipamento, aqui na norma 11 fala dos equipamentos de elevação, mas eu expando para qualquer equipamento, não operá-lo se não se julgar capaz. Sempre retirar a chave de qualquer cabine assim que a tarefa for concluída. Porque uma pessoa que não capaz pode se julgar capaz e pode inventar de manusear aquele equipamento e causar um acidente. E outro detalhe que parece até brincadeira dizer, mas sempre respeite o limite da carga da máquina. Sempre respeite o limite de capacidade da máquina. Pode ser algo simples, mas muita gente conta com um fator de segurança que ela não sabe se aquele fator de segurança existe. Conta com a capacidade daquela máquina ser maior do que a que está nominal. E aí a máquina pode vir a falhar. Tratando de empilhadeiras, por exemplo. Empilhadeiras são equipamentos utilizados para armazenar cargas e materiais. Eles tanto posicionam a carga em alguma prateleira ou em alguma máquina de transporte, por exemplo. Elas são extremamente perigosas e por isso o operador do equipamento deve receber um treinamento específico e deve ter uma habilitação também específica para operar empilhadeiras. O risco é tão grande que essa habilitação do operador dura só um ano, então todo ano deve ser renovada. Os equipamentos das empilhadeiras, por exemplo, tem que ter sinais sonoros para movimentação, assim como aquele sinal sonoro da ré do caminhão. Tem que ter buzina também e devem ser periodicamente inspecionados, além de ter também o risco de emissão de poluentes. Se você está trabalhando com a empilhadeira, por exemplo, num lugar fechado, esses poluentes, muitas dessas empilhadeiras são a gás natural, então essas empilhadeiras vão criar uma atmosfera poluída. Então também, se tem muita empilhadeira trabalhando no galpão, tem que ter um sistema de ventilação para poder controlar essa qualidade do ar, certo? Nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando com um pouco de movimentação de cargas, a gente vai entrar também em processos de usinagem, outros processos de fabricação, e a gente se fala na próxima aula.